Para quem foi feito o inferno? Para o diabo e seus anjos. Só que o inferno tem prazo de validade, né? O livro do Apocalipse diz que chega uma hora em que o inferno cai na extinção absoluta. Ele é jogado no lago de fogo e se extingue. De modo que uma outra coisa que as pessoas não entendem é que o conceito de eternidade ao qual o inferno se vincula, quando se fala de inferno eterno, se distingue absolutamente do espaço-tempo. Uma coisa é o tempo sem fim. Uma coisa é o universo em expansão, que continua indo. A gente não sabe dentro do que ele é, mas não sabe qual é a parede final disso, nem se tem. E se soubesse, só aumentaria o problema, porque depois dessa parede teria que haver uma outra coisa. Mas é porque as pessoas, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista matemático e físico, são de uma ignorância enorme. Então elas confundem eterno com o infinito espaço-temporal. O eterno não é mensurável por tempo e espaço. O eterno cabe num átimo de nada. O eterno é absolutamente existencial. Eu já experimentei milhares de vezes o inferno, dentro do meu coração, em lugar nenhum, com agonias de morte que só Deus sabe. E aquele segundo, aquele minuto, aquele tempo de vivência daquilo tem e carrega a experiência de algo que seria pior do que a duração do tempo. Parece que é muito maior do que o tempo que você sofre. A eternidade não é mensurável por nenhuma categoria de mensurabilidade. Ela é um estado, ela é um momento. Agora, ela carrega em si o poder de fazer você assumir, perceber, discernir todas as coisas que lhe foram dadas como oportunidade de vida e que você não quis. Por isso eu entendo o inferno como uma oportunidade da graça divina. Porque o inferno é um lugar onde você enxerga, sem limitação psicológica, sem trauma paterno, materno de figuras parentais, porque muita coisa que a gente faz bárbaras hoje em dia tem a ver com as pulsões das nossas frustrações, pai canalha, mãe indiferente, e aí você vai se tornando um ser estranho, você vai se psicopatizando, sociopatizando. Agora, no inferno, todas as realidades fenomenológicas da história e da experiência psíquica da gente são suspensos. Aí você fica, pela primeira vez, sozinha, sem transferência, sem projeção. E não precisa de uma hora para ver tudo. É um átimo de nada onde tudo entra, tudo cabe e a tua lucidez se torna completa, absoluta. De modo que eu sempre digo que para um cara ir para o inferno, ele tem que ter uma resolução horrorosa, porque do contrário não dá, não entra. Porque o inferno é uma revelação de quem eu fui, de quem eu me tornei e do que eu não preciso continuar a ser. De modo que é por isso que o livro do Apocalipse não coloca o inferno como uma realidade perene na existência. Ele tem dia para acabar. Ele é jogado no lago de fogo, ele termina. E eu vejo o inferno como uma graça divina. Porque tudo aquilo que me ajuda a enxergar quem eu poderia ter sido e não fui, e que me ajuda a ver que eu não fui por causa dos meus agarramentos, com todos os meus traumas, os meus cultos ao trauma, e que impediram a minha cognitividade, a minha sensibilidade, ou que criaram em mim bloqueios para eu não enxergar o que estava óbvio na minha frente, é graça, é luz. Então tudo em Deus é melhor do que qualquer outra coisa. E a Escritura diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A cruz é maior do que o inferno. O Paulo diz em Romanos no capítulo 6 que o primeiro Adão foi gerado para a morte. Ele, a mulher dele, aí ele gerou 2 filhos que se mataram por causa de liturgia cultica.
Um chegou com um sanguezinho de ovelha, sincero, ofereceu a Deus sem nenhuma sofisticação. O outro fez um aparato estético extraordinário que seduzia Deus pela estética. Mas Deus outra vez apreciou mais o coração de Abel do que a estética de Caim. E Caim vai e mata Abel. Aí você vai seguindo essa história de Adão, é a história da gente. Agora, Jesus é chamado por Paulo, em Romanos 6, de o segundo Adão. E aí ele diz, se no primeiro Adão todos morreram, no segundo Adão, todos são vivificados dentre os mortos. Se no primeiro Adão o pecado trouxe juízo, no segundo Adão o pecado está suspenso e justificado pelo que Cristo fez na cruz. Aí você vai vendo aquelas comparações, a ponto de Paulo dizer, para não deixar nenhuma dúvida, que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se aquilo que aconteceu com Adão fosse algo que tivesse uma prevalência no mundo maior do que a cruz de Cristo, do que o perdão de Jesus, do que o amor dele, do que a graça de Deus, do que a ressurreição validadora da justificação minha, sua e de todos nós, então não teria havido vitória nenhuma de Jesus. Teria havido apenas um band-aid em leucemia. Teria havido apenas um remédio de maneira totalmente tópica, sem nenhuma capacidade de ser de fato a vitória do amor de Deus contra toda burrice, ignorância, juízo, tentação, ou doença mental, ou qualquer outra coisa que os humanos, por uma razão ou por outra, possam experimentar. Então, enquanto as pessoas não compreendem, aí eu queria dizer o seguinte, a teologia não ajuda você a fazer diferença entre o tempo longo e a eternidade. Você aprende muito mais a diferença entre a temporalidade, a espaço-temporalidade, que o que está aqui na linha do tempo desse universo, que a gente manda cápsulas e são anos e anos e anos e anos-luz, onde a luz é a velocidade maior que a gente tem para viajar, e comparado com o tamanho do universo, ela chega a ser de uma lentidão absurda, porque a gente está fazendo poesia para estrelas que já morreram há bilhões de anos, já não estão mais lá, e a gente está dizendo, meu amor, essa estrela é tua, não sei o que e tal. Até as nossas astrologias são baseadas em mapas frequentemente fundados em corpos celestes que já implodiram, que já tiveram supernova, que já desapareceram, que já viraram um buraco negro, mas nós não sabemos ainda, a gente só está vendo a luz que ainda está chegando numa lentidão enorme aqui para nós. Agora, se você mergulha na mecânica quântica da física, aí você começa a aprender a diferença entre o momento eterno e a sequência espaço-temporal daquilo que aparentemente parece não ter fim. O que aparenta não ter fim é finito. O eterno é que é definido por qualificações. A do inferno, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é uma qualificação que nos traz a experiência da consciência. Agora, Jesus te diz, aquele que crê em mim jamais morrerá, viverá eternamente.